Tudo bem? Eu vou começar dando um alô para quem está no Instagram, na medida em que vão chegando nessa live. E vou mandar um beijo para quem está no YouTube também. Eu sei que eu estou um pouquinho lento, um pouco ausente também no YouTube, mas eu aproveito, né, aquilo que eu faço no Instagram ou live que eu faço em qualquer lugar e compartilho, seja no YouTube, seja no Instagram. Então você que me vê depois no YouTube, muito obrigado. Você que me vê agora no Instagram também, ou depois no Instagram, já que essa live vai ficar aqui na página. Quero agradecer as pessoas que estão entrando. Antes da gente começar a conversar, eu quero saber, na medida que as pessoas forem entrando, se o meu áudio está legal. Eu estou colocando via fone, né? Eu achei que captura melhor do que captar ambiente aqui no celular. Então, eu vou esperar alguém me dizer aqui para a gente seguir. Enquanto isso, mandar um abraço, dizer que eu estou com saudade dessa interação. Eu estou há um tempo já, há algum tempo. Para mim, a impressão é que é muito tempo, mas eu estou sem fazer a rádio desde sábado. Eu fiz na sexta-feira, sábado, segunda, terça, quarta e quinta não. Eu te confesso que algumas vezes durante a semana eu quase vim fazer a rádio ao vivo. Você pode ver que eu estou em outro ambiente, eu estou no litoral, estou passando um tempo aqui. No fim de semana, provavelmente eu vou a São Paulo. Muito obrigado, Otaro Meg, som ok. Obrigado. E vou ficar um tempo em São Paulo. Mas por enquanto eu estou aqui no litoral, é, aproveitando o mar, aproveitando esse clima maravilhoso. Então num ambiente um pouco improvisado, até em relação às minhas gravações. Eu fiz um estúdio assim, meio improvisado, tal, que está dando certo. E que até dá para fazer a rádio também. Então eu acho que essa semana é difícil, mas semana que vem, certamente, e aí eu vou anunciar aqui no Instagram, tudo, eu volto, se não diariamente, eu ainda não sei, mas certamente algumas vezes eu volto para mensagens que chegam pela manhã. Eu espero que quem gosta do programa e eventualmente está sentindo saudade, esteja acessando os programas que ficaram disponíveis no site da rádio e também no Spotify, né? Tem mais de 170 programas, mensagens, vários no Spotify, mensagens que chegam pela manhã. Então também é um recurso para quem quiser ouvir. Muito obrigado, Marisete, muito obrigado, Renata, muito obrigado a todos que estão aqui. Eu estava dizendo que essa semana eu não consegui fazer o programa. Deixa eu contar um negócio assim, louco. Você sabe que faz uns 2, 3 meses mais ou menos, e eu comecei a ficar meio torto, assim, né? Eu fui levantar da cama e eu não conseguia levantar da cama. Doía tudo. Eu sei, você vai falar que é coisa de velho, mas vamos pular essa parte, né? Mas assim, estava muito dolorido. Eu falei, poxa vida, é algum mau jeito, tal. Aí esquentava um pouco o músculo, melhorava. Eu fazia minhas caminhadas normal, ia um pouquinho, voltava um pouquinho, tal, e depois não veio mais. Eu vim pro litoral no domingo, no sábado. Cheguei bem. Aí durante a semana eu comecei a sentir um pouquinho esse desconforto. Só para te encurtar a história, na noite de terça para quarta, à noite já eu comecei a ficar totalmente dolorido, eu não conseguia andar. Aí eu fui pesquisar, é aquela doença de velho, eu sei que é doença do nervo ciático, mas era um negócio absurdo, uma inflamação no nervo. Eu passei uma noite sem conseguir dormir mesmo, assim, era dor, 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 dor. E aí me disseram no dia seguinte que aqui na cidade em que eu estou tem um cara que faz quiropraxia, que eu pessoalmente não conhecia. Eu falei, é o meu último recurso. O cara me deu uma surra. É um negócio impressionante. O cara, ele me olhou, me apertou aqui e falou, não, isso aqui tá tudo torto, teu peito, as costas estão no teu peito, teu pé tá desalinhado, que coisa. E começou a me mexer. Trabalho há 36 anos com isso, tal. Fui lá para a maca do cara, mas é uma surra. Literalmente, o cara te entorta, o cara te quebra, o cara. E você sai de lá andando. É um negócio maravilhoso. Eu comentei com meu filho depois. Ele falou, isso aí não, isso é uma pseudociência. Eu falei, não, cara, isso é um negócio maravilhoso, assim. Então eu achei que eu ia ter que comprar um amuleto, um negócio do tipo, assim. E depois eu fui à praia, hoje eu fui nadar, então é maravilhoso. Amanhã eu tenho uma sessão de manhã
para os ajustes finais. Mas isso também me impediu de estar no ar, né, na rádio durante essa semana, que eu não conseguia nem sentar, nem deitar, nada, não tinha posição confortável. É um negócio louco, a gente não valoriza a postura, a coluna, a musculatura, vai levando assim, e chega uma hora que pesa. Eu estava me lembrando há poucos meses que eu estava treinando asa delta, eu pegava aquela asa de 30 quilos nas costas, subia uma duna de areia, equilibrando a asa, aquele peso, subia, era para saltar. E vai, né? Chega uma hora que as costas, o corpo inteiro reclama. Aliás, isso é uma coisa maravilhosa. Se a gente tivesse o hábito de prestar atenção no que o nosso corpo diz, no que a nossa mente diz, nos sinais que estão aflorando o tempo todo, que podem eventualmente vir em forma de dor, de desconforto físico ou emocional, né? Às vezes a gente quer a vida estável, às vezes não, a gente quer sempre a vida estável, a vida linear, a vida previsível, a vida certinha, dentro dos trilhos, dentro daquilo que a gente considera ser o ideal. Todo mundo, eu também sou um desses, todo mundo prefere que seja assim. Mas o voltou, deu uma pausinha no vídeo e voltou, né? Eu esqueci que live tem essas coisas, mas enfim, a vida não é previsível, não é linear. Pessoalmente, nessa experiência que eu estou te contando, do meu corpo, eu achei que estava tudo bem, né? Eu não achei que eu ia ficar torto de uma hora para outra, sem conseguir andar. Pra você ter uma ideia, eu estava na cama, para buscar um copo d'água era um sacrifício, eu preferia não tomar água, não dava para mexer, foi uma noite horrível. E o cara me entortou, o cara me deu uma surra, e ficou tudo bem. A surra desse quiropraxista, ou quiroprata, não sei exatamente, me traz um pouco dessa metáfora das surras que às vezes a gente toma da vida, na medida que a gente vai deixando, né? Que a gente não vai cuidando, que a gente não vai olhando, que a gente não vai fazendo os trabalhos que devem ser feitos. E felizes os que ainda recebem chacoalhões, movimentos da vida diante da oportunidade de melhorar. No meu caso, tinha jeito, né? Eu não sei se eu não tivesse tido essa dor horrível que eu tive há poucos dias, como a dor estava mais ou menos nos últimos dias, eu ia levando, como eu fiz. O rapaz ali que me atendeu falou assim: poxa, mas faz tempo que você está assim. Eu falei: ah, não sei, eu não percebia, estava mais ou menos tranquilo. Então, assim, essa experiência recente, né, do meu nervo ciático, mais as experiências pessoais, quem acompanhou a rádio semana passada, né? Eu vou fazendo pausinhas, na medida em que me escreve aqui, vídeo pausado, reconectando, aí eu paro. Eu não sei se depois no papo nosso aqui fica eu parando de falar do nada. Mas como diz vídeo pausado e reconectando, eu faço pausas para esperar a conexão. De qualquer maneira, quem me acompanha na rádio há alguns dias, em alguma medida acompanhou, no mínimo, né, a exposição de um momento desafiador, difícil da minha vida, que eu não me sinto à vontade de trabalhar e de trazer isso em detalhes publicamente, mas eu acho que o que importa, né, é os efeitos desse movimento que tem me tirado de um lugar de conforto para um novo lugar, né, de uma situação com dorzinhas, talvez para depois uma grande dor, como foi a minha noite de dores, essa noite que eu te contei, de anteontem, dor física, né? Mas também as dores da vida, as dores do parto, de novas realidades, de novas experiências, de novas autopercepções, de deslocamentos de pontos onde a gente estava e achava que eram confortáveis, por mais que nem sempre fosse assim, mas você. E essa acomodação pessoal. E eu falo isso com gratidão, sabe? Às vezes ela é confrontada pela vida. A vida nos coloca diante de pontos onde você é obrigado a enxergar a sua acomodação e questioná-la e questionar-se. O que eu estou falando de mim, pessoalmente, o que eu quero é me tornar alguém sábio, é me enxergar,
desobstruir em mim aquilo que eu não percebo que está obstruído. E a gente não percebe. É como alguém que tem um AVC, é alguém como alguém que descobre uma diabetes, é como alguém que de repente, né, fica diante de um problema sem saber que aquele problema já tinha se instalado silenciosamente no seu corpo, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, diante da nossa acomodação e da nossa tendência de buscar na vida a linearidade, a normalidade, os dias tranquilos. Eu não quero olhar para certas coisas. E quando você olha, às vezes aquilo te devora. Né? E é preciso uma surra. Que no meu caso, nesse caso inclusive, mas da vida também, mas me limitando à história do quiropraxista, foi literal. Eu gemia, e o cara pegava, e me puxava, ele me levantava e apertava nas minhas costas. Mas eu fui para essa sessão grato, porque na noite anterior, é verdade, eu não dormi. Eu me lembro que eu fui deitar umas 10 e pouco, tentando achar posição. Deu 1 e pouco da manhã, eu falei, eu não vou dormir, não vou ficar tentando. Acendi a luz, peguei um livro e fiquei acordado, ouvindo música tal, até o dia seguinte. Então isso me trouxe uma lição e eu tenho buscado permanecer mais sensível para essas lições, para esses apontamentos, para essas movimentações, para essas surras, inclusive, que a vida nos traz. E isso, no fim, claro, depois da dor, depois da perplexidade, depois do susto, isso nos deixa mais sensíveis, se a gente quiser, porque sempre é isso. A experiência propriamente dita, ela não tem nenhum poder, ela não tem nenhum sinal, ela não tem nenhuma valia. A mesma experiência que eu estou descrevendo aqui, minha, certamente outras pessoas passaram na mesma noite, no mundo, né? E tiveram outras respostas, outros olhares, porque elas estavam numa posição diferente. E diante disso, a experiência produziu nessas pessoas uma outra situação. Porque não é experiência, né? Somos nós. Então, eu acho que um grande desafio é a gente desenvolver essa sensibilidade para diante da dor, diante do reconhecimento de que a vida não é previsível, não é linear, não é controlável, não me agrada, é selvagem, não responde às minhas organizadas orações para que, olha, Deus, ou seja lá quem for, ou seja lá o que for que você ore e que você crê, não permita que eu passe pelo dia mal, não permita que eu sofra, não permita que eu fique doente, não permita que eu morra. Não, não, aí você fica, aí a morte vem, aí você sofre, porque a vida é selvagem. Ela não se permite colocar dentro de nenhum nível, nenhum, de domesticação. Como é que você convive com o animal selvagem? Não é domesticando. Se você trouxer um leão para morar dentro da sua casa, em algum momento ele vai te engolir. Essa convivência não é possível. Eu convivo com o animal selvagem me harmonizando com o animal selvagem. E essa harmonia é promovida pela natureza, que inclui os espaços, os limites, os distanciamentos que muitas vezes são necessários. Eu vou lidar bem com o leão, com qualquer outro animal selvagem, se eu entender que esse animal é selvagem e respeitar essa diferenciação entre eu e o leão. Agora, se eu pegar o leão e podá-lo, tipo um poodle, e trouxer o leão para casa e chamar ele de Fifi, e fazer igual as pessoas fazem com os poodles, por exemplo, botar roupinha de poodle, levar no carrinho e tal, não vai dar certo. O leão é selvagem. Mas se o leão é selvagem, o que eu posso dizer da vida? A vida não tem religião. A vida não tem teorias. Quem foi capaz de desenvolver a teoria da vida? Não existe. Nem a ciência, nem a filosofia, nem pensador nenhum, nem místico nenhum, nem guru nenhum, ninguém. Ninguém foi capaz de definir, de reduzir a vida a uma teoria, porque a teoria é uma domesticação. E a vida continua sendo um animal selvagem. Eu posso chegar aqui numa live e propor, olha, venha para cá que eu vou dizer os 15 passos da alegria, da vitória, da vida, do não sei o quê. E você pode segui-los por um tempo, mas a vida pode engolir esses passos e me jogar num abismo,
numa outra situação que eu jamais esperaria, porque a vida é selvagem. Tudo que eu estou tentando fazer, e eu, na medida em que eu tento fazer, eu compartilho com quem me acompanha, na rádio, nos livros, ou seja lá onde for, é lembrar que a vida não é selvagem. E diante disso eu não vou tentar domesticá-la. Eu só vou tentar me harmonizar. E a harmonização, ou harmonia com a vida, ela inclui enxergar as patadas, as mordidas, os rugidos desse animal selvagem, incontrolável, não domesticável, e respeitá-lo com reverência, sabendo que esse animal selvagem é capaz de me engolir. A vida é capaz de me engolir. Na minha noite de dores com o nervo ciático, eu fui engolido, eu não tinha sabedoria, não tinha nada, só tinha dor, né? Eu tentei em determinados momentos respirar, sabe? Para me acalmar, ajudou, mas não foi suficiente. Porque é assim que é a vida. Daqui a pouco está tudo bem e amanhã não está. Como diria o Saramago, né? Ele falava em relação a estar vivo, hoje estou, amanhã não mais. Mas é isso. E pode parecer um pouco contraditório, mas esse reconhecimento me coloca numa posição, ainda que incerta, mas de pacificação. Porque agora eu respeito os processos da vida. Respeito a não previsibilidade da vida, ainda, obviamente, que eu vou tentar construir um caminho dentro do possível, obviamente, com planos, previsível, sem dúvida alguma. Essa é a recomendação para todos, em todas as áreas, né? Mas eu acho que quem está me acompanhando e tem mais de 20, 25 anos, talvez, e já tem vivido algumas experiências da vida, sabe que esses nossos planos, que essas nossas ideias, que aquilo que a gente constrói achando que vai acontecer, que deve acontecer, que é certo acontecer, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa que faz tudo certo. Ué, o mundo não faria isso comigo, a vida não faria isso comigo, Deus não faria isso comigo, eu faço as minhas orações, eu sou patriota, eu sou um cidadão bem comportado, cumpridor dos meus deveres, eu pago os meus impostos, eu sou amigo das minorias. Então, obviamente que a vida responderá, afinal de contas, o livro The Secret diz que tudo que você faz vai voltar a você da mesma maneira, tudo que você pensa vai voltar. Aquele cara lá que fala de física quântica, que fundou uma igreja aí no YouTube, não sei o que, diz, se você pensar isso, você vai ganhar uma Ferrari. Mas não vai. Mas não é. E agora? Ou eu me ressinto, ou eu me irrito, ou eu viro um niilista de tudo, ou eu me aquieto, que é o que eu tenho proposto e praticado, mais do que nunca, e tentado cada vez mais, me aquietar. Não como quem sabe, não como que a partir do aquietamento vai domesticar a vida, mas para entender, ver, respirar, se aquietar, sem julgamento em relação aos movimentos da vida, perceber-se. Eu só vou conseguir entender isso e me harmonizar, como eu estava propondo agora, quando eu me calo. Porque é aqui que tudo está acontecendo, né? É em mim que tudo está acontecendo. Por isso também não se trata de julgar o que é a vida, de entender o que é a vida, os processos, os mistérios, o que a vida quer me dizer, o que essa situação quer me dizer, o que isso ou aquilo quer me dizer. Nada. A não ser que eu me ouça. Porque sou eu que estou dizendo diante daquela experiência. A experiência não me diz nada. Como eu disse mais cedo, a mesma experiência que eu passo, muita gente já passou, muita gente está passando, muita gente vai passar. E cada um é de um jeito, porque a experiência é a mesma, mas nós não somos, né? Então me cabe me aquietar, me enxergar, me modificar, se for o caso, para que então eu veja aquilo que em mim se aplicará, não porque é uma fórmula, não porque daqui a pouco eu vou dizer, olha, essa é a minha experiência, faça isso. A não ser a coisa da dor, da coisa, eu indico o quiropraxista, o cara, um sério aí, vai te salvar dessa dor. Eu vi alguém comentando, daqui a pouco eu vou ler os comentários, tá? Já eu vou botar meu óculos aqui e vou ler comentários. Mas eu vi alguém dizendo aqui, vou botar meu marido no quiropraxista, não foi isso? Ou minha mulher? Pouco eu volto aqui para ver.
Pô, é muito bom. Eu não conhecia. Tinha até só fazendo um comentário, um quiropraxista chamado Shobu. Lá quando a gente era criança em São Paulo, que era um japonês, meu avô ia, meu pai ia e nos levava quando a gente era pequeno. Nós fomos poucas vezes. E eu me lembro que ele subia na cama com o pé na coluna, assim, fazia barulho. E a pessoa saía reto de lá. É impressionante. Eu fiquei muito impressionado assim com essa técnica. Claro, né, pelos efeitos práticos, inclusive em mim, mas especialmente por essa simplicidade. Eu fiquei pesquisando sobre dor no nervo ciático e tal. Eu não entendo, né? Eu não sou um profissional, então também não entendo o que eu estou dizendo aqui como uma recomendação geral. Só estou compartilhando a minha experiência. Mas eu vi assim, indicação de remédio. Esses caras já. Aí começa um monte de gente querer vender coisa. Eu descobri o método dos israelenses que faziam isso por apenas. Mas não para esse vídeo agora, daqui a pouco eu vou revelar. Aqui fica aquela enrolação. E um monte de gente dizendo: o cara mudou a minha vida, não sei o quê. Aí você não tem nem paciência de chegar no final e quando chega o cara diz: por apenas não sei quanto. Tem um monte de gente em volta de um problema tão físico e tão simples. E um cara que me olhou e falou: ah, não, não, aqui, ó, isso aqui, aquilo ali, não, 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 resolveu. Né? Às vezes a vida é isso também. A gente quer complicar demais, a gente quer encontrar um negócio sofisticado que alimente, inclusive, o nosso ego, nos dando a sensação de que a gente está fazendo agora uma coisa maior. E nem sempre. Às vezes são movimentos simples, bruscos, doloridos, necessários, para a gente se harmonizar com esse bicho selvagem, da dor, no meu caso, com a vida, né, de maneira geral. Eu não quero ser cansativo, tá? Vou botar meu super oclinho e deixa eu ver o que estão falando aqui depois de falar da minha dor e da minha surra. Por mais que isso seja uma experiência real, né, tópica, mas ela para mim, é muito valiosa. Assim, e eu te confesso que eu tenho vivido muita coisa linda, muitos processos novos de descoberta, de expansão, de gratidão, né? Desenvolver gratidão, deixar que esse animal selvagem, que é a vida, fale de maneira doce também, porque o selvagem não é só com a patada, não é só com a mordida, traz coisas maravilhosas. A vida é selvagem, o cosmos é selvagem, o mar, onde eu estava até agora há pouco, é selvagem. Né? São incontroláveis, mas são lindos. Por que a gente se fascina com o mar? Por que a gente se encanta com o cosmos, com o céu, com essa bagunça dos planetas, das estrelas, das galáxias, com esse mistério dos buracos negros, com o aprofundamento absurdo do que significa o cosmos e do que significa o ser humano. Cosmos para dentro, universos para dentro. Nada disso tem controle, nada disso tem explicação. Tudo isso está além do que eu posso definir, mas é lindo. É lindo, é selvagem e é lindo. Reconhecer, quando eu falo sobre se harmonizar com o selvagem, eu estou falando sobre isso também. Justamente por reconhecer que é maior do que eu, a vida é maior do que eu não tento domesticá-la, eu não tento dominá-la, eu não tenho uma formulazinha, um copinho, algo que, isso aqui é a vida, uma ideia, uma teoria, um livro, um pensamento, uma religião. Eu só me harmonizo. Hoje eu estava no mar pensando nisso, estava gelada a água, estava boa. Um dia de sol aqui, o mar estava lindo, esverdeado, calmo, frio. E eu quieto ali, pensando também nisso, que maravilha, eu estou harmonizado com essa imensidão que me desafia. Né? Eu que não sei nadar, se eu começar a ir muito profundo, por mais lindo que seja, ele vai me sugar com imparcialidade. Vai me engolir e você só vai ouvir falar de mim na memória e no dia do meu funeral. Então eu respeito. Eu não vou muito fundo, mas eu aproveito. Eu me encanto, mas eu me mantenho ali dentro de uma margem segura, reconhecendo não o limite do mar, mas o meu próprio limite. Porque eu tenho consciência que eu estou dentro de um ambiente, para mim, desconhecido e selvagem. Conhecido até aquele ponto onde eu consigo ir. Depois eu não vou mais. É a vida. É a vida. Deixa eu ver, vai. Senão eu vou fazer essa live de 3 horas e meia aqui. Será que eu não vou conseguir?
Eu estou tentando voltar as mensagens aqui, mas eu sou um negócio horrível para isso, viu? Eu devia fazer mais lives para não perder. Como é que eu faço para voltar para as mensagens que já foram? Eu estou vendo aqui pessoas que entraram. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo. Continue, estamos chamando os seguidores para o seu vídeo e tal. Deixa eu apertar o botão. Sabe que eu tenho medo de apertar o negócio aqui e fechar? Eu estou parecendo que o meu pai fazendo live, né? Não sei, não estou conseguindo. Ah, agora foi. Beleza. Elisa, boa noite. É necessário com toda certeza. Trará ainda mais sabedoria e produzirá frutos. Obrigado, Elisa. Estou voltando aqui, vendo das mais recentes para trás, tá? Gisele da Silva, Entre Alívios e Fúrias. Tia Nanda. Oi, tia Nanda. Tá aí a minha tia, da Nanda, e tu. Um beijo, tia, para você, pro Vilmar, pro Rafa, pra Marina, pro Gui, para todos os agregados. Eu vou em breve a São Paulo, quem sabe a gente não se vê, né? Ana Cláudia, boa noite, amigo Fábio Rocha. A vida nos coloca em situações inimagináveis, o que fica é o que se aprende mediante ao desafio. Gratidão. Muito obrigado, Jane. Fique bem. Fábio Rocha, meu amigo, dá bom dia também às pessoas aqui inversas. Muito obrigado. Siqueira, o Flávio Caipira mandou um abraço. Pô, Flávio, manda um abraço pro Flávio Caipira. Saudade do Flávio Caipira, do Beto, de você, né, do povo da rádio. Você sabe que a gente está criando um ambiente tão legal na rádio, né? Tão próximo, tão humano. Eu sinto falta mesmo. Eu estou no meu melhor momento com a rádio, com os ouvintes da rádio. E foi necessária essa pausa, mas vai ser pelo mínimo tempo possível, tá? Provavelmente semana que vem, se não todos os dias, mas com bastante frequência eu vou estar de volta. Até que depois a gente consiga retomar todos os dias. Daqui a pouco eu vou ler mais alguns recados aqui. Eu vou falar rapidamente do Clube do Livro, que já tem data marcada, mas eu quero conversar um pouco sobre o que vai ser. Flávio, os anos passam e suas mensagens continuam preciosas, como sempre. Obrigado pelas maçãs. Vanessa Mavinier. Poxa, Vanessa, que bom. Obrigado, tá? Eu fico feliz. E a minha intenção, Vanessa, eu não tenho um discurso, né? Eu não estou vendendo uma ideia. Então, o que eu falo aqui, se você gosta na medida que o tempo passa, é sinal de que você está me acompanhando também. Porque, na realidade, eu parto de mim. E eu não estou parado. Hoje mesmo eu conversava sobre isso, assim. Eu vejo os meus livros e eles expressam um momento importante, bom, eu gosto, mas é um momento passado meu, né? Eu não estou mais lá. Se você ouvir a Rádio Vagalume, há não sei quantos anos, eu também não estou mais lá. Eu estou hoje, né? Eu estou aqui e amanhã eu vou estar em outro lugar e eu pretendo, enquanto eu me movimento, e compartilhar aquilo que eu vejo, sem intenção de dizer eu vi e é isso e é aqui. Eu estou vendo, eu estou aprendendo e tem sido por aqui. Amanhã pode ser ali ou pode não ser em lugar nenhum. Mas eu só quero que enquanto a gente faça essa viagem, a gente possa trocar, compartilhar aquilo que nós estamos vendo para que cada um com o seu pedacinho, com o seu olhar, com o seu fragmento, com a sua verdade, possa contribuir para o entendimento maior. Eu não acredito, Vanessa, em outra verdade. Eu não acredito em algo definido. Eu não acredito de maneira nenhuma, sabe? Que ninguém seja capaz de chegar aqui muito bem, meus amigos. Vamos falar sobre a verdade. Já perdeu. Se eu projetar uma linguagem, se eu criar uma ideia, se eu usar um vocabulário, se eu articular frases, pensamentos para definir verdade, ela já se reduziu a mim, ao meu vocabulário, a minha frase, a minha crença, meu contexto, aos meus entendimentos, aos meus limites, aos meus medos. Vem cá, e como eu posso chamar isso de verdade? Você pode dizer Deus é a verdade, mas Deus visto por quem? Descrito por quem? Olhado, percebido, entendido por você? Não! É a Bíblia, tudo bem, mas entendida por quem? Compreendida por quem? Explicada por quem? Vista por quem? Sentida por quem? É sempre você. Então tenha no mínimo a humildade para saber o que você vê, por melhor, por mais legítimo que seja, é só um fragmento, é só um ponto, é só um pequeno olhar, só. Né? Então a gente consegue renovar, como você disse, Vanessa, a mensagem. A mensagem, Vanessa, que eu pretendo compartilhar sempre, não é a minha mensagem. Eu não tenho nenhuma mensagem. Quem sou eu
para ter uma mensagem. Eu não tenho mensagem, eu sou um cara que nasceu há alguns anos, vai morrer não sei daqui a quanto tempo, que tem dor no nervo ciático no meio da madrugada e não consegue dormir, que passa por desafios, por realocações. Eu sou esse cara. Que mensagem que eu vou ter? Nada, né? O que eu tento fazer é só encontrar uma linguagem, um vocabulário, um olhar, uma expressão, para reproduzir parte da mensagem que pessoalmente eu consigo perceber da vida selvagem. Então eu olho aquele bicho selvagem, aquele animal que me surpreende o tempo todo. E aí, reduzido, humano como sou, limitado como sou, eu uso uma linguagem. E aí algumas pessoas me ouvem e dizem a sua mensagem. Mas não é a minha mensagem. Né? Eu tento me colocar o menos possível na mensagem, que hoje, por exemplo, para mim era dita de maneira eloquente no mar. Nesse momento que eu descrevi aqui, de mar gelado, de céu lindo, de mar limpo, de friozinho, de vento, era só eu no mar ali, não tinha mais ninguém. Umas pessoas na areia, acho que as pessoas ficaram com medo de entrar no mar gelado. Eu estava quieto para viver, para sentir, para intuir a mensagem. Ela não veio para mim num discurso. O mar não falou: olá Flávio, muito boa tarde, deixa eu te falar sobre a vida. O mar não fala assim. Mas ele fala. Né? Me cabe a sensibilidade de perceber. E talvez, tomara, parte do que eu esteja reproduzindo agora seja a versão articulada e falada com vocabulário de algo que em mim ou para mim foi dito de maneira silenciosa, por isso mais abrangente, mais poderosa, mais profunda, mais eficaz pelo mar. E agora, por uma questão pessoal, né, eu venho aqui usar uma linguagem para reproduzir parte e dizer: olha, você que me ouve e gosta, não olha para mim, olha para o mar. Você que percebe na minha mensagem algo de interessante, quer se aprofundar nela, olha para o céu. Né? Você que de alguma maneira é tocado por algo que eu tenha dito ou fale, que bom, mas não sou eu. Olhe para a floresta, olhe para as árvores, né? Olhe para os animaizinhos, porque a vida está dizendo isso. E quem sabe você encontra, ao se expor a essa sabedoria, uma linguagem própria, que talvez seja antagônica à minha. E tudo bem, a minha é só uma linguagem, a minha não é a mensagem. A minha é só um carinha falando sobre algo que percebe com a linguagem que sabe. E só. Os artistas fazem isso, os pensadores fazem isso, as cozinheiras fazem isso, as donas de casa fazem isso, os limpadores de chão fazem isso, os bebês fazem isso, os cachorros fazem isso, as abelhas fazem isso, os ratos também. É que a gente não tem a linguagem dos ratos. Os grilos da mesma maneira, mas quem é que consegue ouvir a sabedoria compartilhada na madrugada pelos grilos ou pelas estrelas que falam silenciosamente para meus ouvidos? E olho para aquelas pontinhas ali no céu e às vezes eu nem percebo no meio das cidades iluminadas e passo por elas de cabeça baixa, pensando no Instagram, pensando no WhatsApp, olhando para o aplicativo, mas elas falam também. Se a gente desenvolver a habilidade para ouvir, mesmo que a gente não fale, mas a gente reproduzirá no nosso olhar, nas nossas relações e nossa vida em sabedoria. Como eu sempre digo, vou voltar já aqui para os comentários, sabedoria não é mais, não é adição de informações. Não tem nada que alguém possa dizer que seja novo. Nada. Tem ninguém, nenhum desses cursos aí que você compra, nada, que está dizendo algo que ninguém já tenha dito. Por mais que eu tente trazer para mim e falar, porque o que eu falo, o que eu digo, o que eu... Ninguém. Quando eu digo, eu falo, eu me coloco, eu já diminuo algo que sem eu é maior. Então eu faço com cuidado, para que isso não seja intoxicado por eu. Boa noite, Cleide. Tudo bem? Boa noite, Carla. Tudo bem, Carla? Tô voltando ali para as mensagens que eu não... Ali, ó, essa que eu tinha falado. O Anacleto, eu marquei hoje uma sessão de quiropraxia para minha esposa. Anacleto, vai preparado, tá? Eu não sei como é que vai ser, mas assim, eu tomei uma surra. Assusta.
mas às vezes a gente precisa, né? Acho que eu votei todas aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma recente. Aí eu vou pular para falar do Clube do Livro para a gente poder encerrar, tá? O Anderson, você tá bem, meu amigo? Anderson Careca. Saudade de você também na rádio, enfim. Opa, Neto, eu não vi essa mensagem aqui. Escutei no domingo o programa do dia 5. O diálogo entre o Ed e o Anjo foi muito profundo. Depois aprofunde na medida do possível sobre o conteúdo. Abraços, volte logo. Poxa, então você me dá o gancho, Neto, para falar sobre o Éden. O Éden. Eu trouxe esse livro porque é interessante como esse livro voltou para mim agora, né? O Éden é um livro muito especial. Eu lancei em 2011, 12 anos já. Ele traz um monte de componentes pessoais aqui. Claro que ele não é uma biografia, é uma história, né? Mas para mim o mais legal do Éden, ô Neto, é como volta para mim assim esses comentários de pessoas de todos os lados que me trazem histórias tão legais. Eu estou me lembrando de uma história recente que eu fiquei sabendo recentemente, mas que é uma história antiga de uma mulher que está inclusive no Clube do Livro, e ela comentou comigo assim: você não sabe, mas eu estava lendo o Éden e o meu marido morreu. O pai do meu filho morreu. Não sei se era marido, pai do filho, enfim. Morreu num acidente na frente da minha casa. E como essa pessoa é humana, ela sofreu, né? Como qualquer um de nós. E ela disse que os diálogos do livro, as ideias do livro, especialmente ela falava a visão de amor do livro, e o comentário que ela me fez foi: o amor não está restrito à presença, à fisicalidade e tal. Foi muito importante para a minha retomada, para o meu desenvolvimento, para o amadurecimento, e eu nem sabia. Eu agradeci ela por ter me contado, né? E me lembrei do que é mais motivador em escrever um livro, em promover algo que vai, de alguma maneira, iluminar o caminho de alguém. Esse livro é cheio de histórias assim. E eu não estou falando isso para vender o livro, eu nem vendo o livro, esse livro nem tem mais, físico. Se você quiser o livro físico, procura aí no Amazon, estante virtual, que tem algumas pessoas que veem. Eu não vendo mais o livro. O livro já acabou, então não entenda que eu estou querendo vender nada aqui, tá? Mas assim, como eu comecei o Clube do Livro, há poucos meses fazendo o livro do Rubem Alves, eu estava a fim de fazer um livro meu, né? E algumas pessoas sugeriram o Éden, e por que não? É legal você fazer um Clube do Livro com o autor do livro, porque no Rubem Alves, por mais legal que tenha sido, eu estou compartilhando a visão de um leitor, né? E eu compartilhava, a gente conversava sobre a minha visão. Mas esse livro eu acho que ele tem um pouco mais, porque não é só o texto, né? É o contexto do autor. Então eu estou feliz com essa oportunidade. Ainda estão abertas as inscrições, tá? Eu vou manter mais pouquíssimos dias, porque já tem data de estreia. As inscrições estão no site da Rádio Inverso, radioinverso.com. Tem um banner, clica lá e faz a inscrição, tá? Quem quiser ainda dá. Mas assim, eu estou feliz porque eu acho que eu estou vivendo um momento na minha vida muito rico. Como eu disse mais cedo, eu não me sinto à vontade de publicamente entrar em detalhes, mas é muito rico, tem me gerado dores, mudanças, muitas, recomeços inúmeros, alterações de perspectivas demais, sabe? Mas tudo necessário, tudo importante. Traz dor, traz desafio, traz medo, né? Mas traz possibilidades, traz horizontes, traz modificações, traz aprofundamentos, traz enriquecimento. E se eu permitir, traz sabedoria, traz pacificação, traz riqueza. Se eu não ficar reclamando, se eu não ficar com pena de mim, como sempre, né? Se eu permitir. E é nesse momento que eu, sem saber que eu passaria por esse momento, eu coloquei esse livro para a gente conversar. Então eu precisei de alguns dias, de algum tempo, como eu tenho feito nessa semana aqui no litoral, tal, para que depois eu possa ir retomando lentamente. Mas hoje mesmo
eu entrei em contato com os amigos e amigas que já estão no nosso ambiente virtual, onde vai acontecer o clube, no WhatsApp, e avisei que a gente vai começar no dia 22. Acho que é 22. Acho que é isso. Uma segunda-feira, agora, de maio, né? Que essa tinha sido a minha proposta, que a gente começasse em maio. E foi muito legal, assim, a receptividade das pessoas. Eu estou muito feliz, porque é fácil fazer o Clube do Livro, porque eu não preciso de estrutura, não é uma transmissão de live. Vai ter live semanal, mas é uma só. E aí eu posso compartilhar conteúdos pelo grupo de WhatsApp, que já está montado, diariamente, como é a proposta, falando sobre o que vier, o que der, na medida que eu for acompanhando isso aqui, lendo, né? Eu não vou fazer uma leitura do livro, tal, porque isso já está no Spotify. Quem quiser ouvir, vai no Spotify e procura o Éden Flávio Siqueira. Tá lá, de graça, o livro inteiro lido por mim. Então isso é tranquilo. Mas eu quero trazer mais. E você vai me perguntar assim, mas o que exatamente? Eu não sei. Eu estou me colocando também sob a surpresa, sob a abertura do que o livro vai dizer, sabe? E só sentindo e compartilhando. Eu vou fazer isso, eu vou ler e vou falar assim, olha, o nevoeiro se dissipara ao sair de casa, sempre olhava o céu, tal, tal, tal. Você sabe que isso me fez lembrar um nevoeiro. Eu me lembro quando eu estava escrevendo o livro, numa madrugada, 4 e pouco da manhã, sem saber exatamente para onde aquele capítulo ia, e eu vou viajar. Vai ser uma viagem, é isso. Mas eu tô afim de ver o que isso vai dar. Eu vim contar isso também, eu vim dizer até para quem não sabe, essa live vai para o YouTube depois, outras pessoas virão, né? Vai ficar no Instagram, que quem quiser se inscreve, vai ser legal, vai ser uma experiência boa, vai ser um momento bom para a gente trocar isso, até porque vai ter o grupo aberto ali para a gente interagir, mas falando um pouquinho sobre o que vai ser esse tempo, né? E aí eu vou fazer também uma coisa nova, aliás, já já eu vou falar sobre isso também, mas só para concluir, mas fazendo um parênteses aqui, esse meu novo momento tem me desafiado a lidar de uma forma nova com o meu trabalho aqui, virtual, na rádio, nas redes, no YouTube e tal. E tem coisas nascendo em mim, sabe? Essa live também representa isso, né? Eu não me lembro quando eu fiz uma live esse horário, assim, no dia da semana e tal. Eu estou me abrindo um pouco para isso, eu estou percebendo coisas legais que podem ser feitas. Eu assumo a minha rabugice muitas vezes. Já falei muito isso, né? Na rádio, a rádio que é a minha casa, que é o meu ambiente de troca diária, quem me acompanha sabe, e eu falo abertamente, diariamente sobre isso. Minha dificuldade com essa coisa da rede social, com o imediatismo, com a superficialidade, com a necessidade de você gerar conteúdos bobos. Eu disse rabugice, né? Então não entenda como, se você quiser me contestar, você tem toda a razão, provavelmente. Eu estou falando da minha impressão, né? Certamente você tem outros argumentos em relação a isso, está certo. E eu tenho tentado olhar para isso também, e me abrir para isso, para que a gente possa compartilhar de outras maneiras. Eu te confesso que eu estou numa fase. Eu vi aqui Renascimento, a Nina escreveu. Mais ou menos isso, Nina. Mais ou menos isso. De renascimento mesmo, de novas percepções, de novas entregas, de novas descobertas, de novos entendimentos, de mais aprofundamento, renascimentos. Né? E seria impossível que isso não refletisse aqui, nesse ambiente, no meu trabalho. No Instagram, por exemplo, eu tenho ficado quieto, né? Respeitado também esse processo meu. Eu venho aqui de vez em quando, põe um story aqui para dizer, ó, tô aqui, tô na praia, tá tudo bem e tal. Mas daqui a pouco eu vou retomar, mas sem me cobrar, sabe? O Clube do Livro, né? Eu tenho enxergado ele como uma marcação desse momento também, sabe? Especialmente nesse contexto de conteúdos que a gente troca. Eu tenho enxergado com muita carinho, com muita alegria, com muito amor, com muita entrega esse processo que vai começar em pouco tempo. Por isso também eu quis falar sobre o clube aqui na live, né? Como uma oportunidade para mim e para quem estiver lá, para a gente crescer. E a gente seguirá crescendo. Agora, assim, o que mais virá? Não sei, tem um monte de coisa embrionária, inclusive livro, sabe? Eu estou começando a ter alguns insights
algumas vontades. Está começando, né, a surgir também. Então, a gente vai falar sobre isso, não hoje, porque hoje está muito embrionário, mas depois a gente fala mais, a gente vai ter muita coisa ainda para trocar, muitas boas ideias, muitas inspirações, sempre dentro dessa percepção que eu falei para você agora há pouco. E eu quero sempre deixar isso muito claro, né, de alguém como eu, que não tem uma mensagem. Pô, tô falando de lives, de curso, de clube do livro, de livro. E eu não tenho uma mensagem. A vida é tão mais ampla, tão mais rica, tem tantas culturas, tem tantas visões, tem tantas ideias, tantas percepções, tantas religiões, tantas teorias, tantas ciências, tantas coisas, tipo o quiropraxista, que eu não conhecia. Né? A vida é tão rica, quem sou eu para ter uma mensagem? Mas eu tenho um espanto. Eu tenho gratidão. Eu tenho sustos diante dos rugidos da vida selvagem. Eu tenho nostalgias. Eu tenho vazios. Eu tenho buscas. Eu tenho processos lindos, doloridos, se desenrolando sempre na minha vida. Eu tenho mistérios que me encantam. E para tudo isso, eu tento encontrar uma linguagem que parcialmente reproduza naquilo que eu faço, aquilo que em mim se movimenta de maneira tão maior. E fico feliz de poder, em alguma medida, nessa noite, nesse momento, compartilhar isso aqui no Instagram. Tá? Obrigado. Deixa eu botar meu óculos aqui, senão eu vou ler tudo embaçado. Obrigado, Anderson querido. O Anderson querido, o nome dele é Anderson querido e ele consegue, de maneira muito coerente, reproduzir isso no trato, no jeito que ele coloca. Que bom. Obrigado mais uma vez, Nina, Carmen, Ju, Rebis. A vida sempre se apresenta de outra forma, não tem por onde fugir. A vida se apresenta como ela quer, né, Ju? E é isso aí, que bom. Você pensou, ô Ju, se a vida se apresentasse como eu quero? Eu sou um cara, eu me considero um cara legal. Se a vida se apresentasse como eu quero, não teria doença, revogaria as doenças. Eu revogaria a morte. Na vida apresentada, domesticada por mim, não morreriam crianças, não haveria injustiça. Esses políticos que vocês gostam, mito, herói, oh, não teriam espaço. A política seria feita no chão, no dia a dia, por pessoas que não têm outros interesses, além de promover bem social. Não esses caras. A vida seria de outra maneira e você diria, seria melhor? Eu diria sim, porque é uma vida organizada por mim. Mas será que seria melhor? Será que coisas que eu não vejo, será que situações que eu não tenho conhecimento, será que necessárias rupturas, dores, eu não estou justificando nada, né? Por exemplo, se não houvesse a morte, como eu revogaria na minha constituição da vida, não haverá mais morte. Como é que seria uma realidade sem morte? Sem um mistério, sem um abismo, como o Rubem Alves escreve no Construtores de Altares, à beira de um abismo. A gente constrói os nossos altares, mas o abismo e o mistério continuaria lá. Será que sem abismo, sem morte, sem mistérios, a gente produziria arte? A gente se relacionaria da mesma maneira? A gente teria as mesmas questões, as mesmas perguntas? Eu não sei. Talvez tivesse, né? Ou talvez não. Na dúvida, eu prefiro não ser o árbitro da vida. Eu só vivo. E eu só vivo a minha vida. A sua não. E diante dela, eu, com reverência, cada vez mais, porque às vezes ela me surpreende com dores insuportáveis no meio da madrugada, no meio da viagem, no meio do caminho. Então eu tento enxergar. E se eu tenho uma mensagem, né, o que eu tento fazer é, na troca de palavras, fazer com que as pessoas que me acompanham desenvolvam essa humildade, não essa arrogância de que sabem, essa calma, né, essa paciência, essa sabedoria de ouvir, de enxergar e de perceber parte do que a vida o tempo inteiro está falando. A gente chama de Deus, a gente chama de cosmos, a gente chama de um monte de coisa. E na verdade isso aí não importa. Flávio, se possível, numa próxima live, deixa eu ler aqui, compartilha no YouTube.
Então, Ana Cláudia, eu vou compartilhar, por isso que eu comecei a live dando um alôzinho no YouTube também, né? Assim que terminar essa live, eu vou baixar e vou subir para o YouTube. Então, terminando ela aqui, ela fica aqui no Instagram, mais uns 10 minutos, 15, enfim. Ela vai para o canal do Flávio Siqueira no YouTube também, assim como as últimas que eu fiz no Instagram também estão por ali, tá bom? Eu não consigo fazer a transmissão simultânea, talvez até conseguiria, mas como eu estou fora do ambiente meu natural, eu tenho medo de forçar demais a internet e tal, então eu prefiro fazer assim. Fábio Rocha, como é que foi a primeira semana de trampo do Flavinho? Foi maravilhosa, Fábio. Estou muito feliz e orgulhoso por ele. Ele está feliz, está trabalhando, está contente. Tá... Aliás, eu fui ali onde ele vai trabalhar. Um dia antes de ele trabalhar, fui com meu querido amigo Antônio Pereira, do Mundo Incrível. A gente conversou muito, eu vi ali o ambiente, foi muito bom. Aliás, um abração para o Antônio, querido também, um cara que tem sido importante nesse momento, nesse processo. É isso, né? A gente está há muito tempo aqui. Poxa vida, coisa boa. Encontros, interações como essa só me estimulam, como eu estava dizendo agora há pouco, a ser menos rabugento, sabe? Ah, não quero, Instagram, chato, rede social, só rádio e tal. Eu estou revendo isso também. Até porque, né, tem vocês aí, tem você, enfim, não é só superficialidade. Então, uma das coisas que eu estou tentando modificar em mim é reduzir o meu nível de rabugice com essas coisas assim. Então, isso vai me trazer mais vezes aqui, tá bom? Essa semana, sábado, eu não estou na rádio. Os programas estão no Spotify. No site da rádio, você tem ali um banner dizendo os programas estão no Spotify. Clica ali que você vai ser diretamente levado para o Spotify do Mensagens Chegam pela Manhã com mais de 170 programas. No site da rádio também tem programas para você ouvir. O que eu ia falar mais? Semana que vem provavelmente eu vou fazer programa. Não sei exatamente quando, vou avisar aqui no Instagram, tá? E o Clube do Livro, que começa dia 22, ainda tem inscrição no site da radioinverso.com. Tá bom? Obrigado, viu? A Egli, fala Egli. Você vê daqui a pouco. Não só no YouTube, Egli, essa live vai ficar aqui no Instagram, então depois você pode ver. Eu acho chato ver live depois no Instagram, porque você não consegue pausar, voltar. Eu não gosto de. Eu sou chato. Eu falei, eu tô diminuindo a minha rabugice, mas eu não consegui ainda eliminá-la. Então eu acho chato. Essa coisa do vídeo ficar ali, você não conseguir parar, pausar, você fica refém daquele conteúdo que fica passando direto. Mas eu sou de 1900 e outros tempos, né? Então eu tenho essas coisas assim. Estou tentando reduzir um pouquinho essa rabugice. Tá bom? Mas a live vai ficar também no Instagram e também vai para o YouTube. Mas olha, obrigado mesmo. Tem sido muito bom e muito importante para mim mesmo, sabe? A começar da rádio, da experiência que tivemos a semana passada, do carinho. Isso me impactou muito, a acolhida que eu tive de todos que se manifestaram e que continuam se manifestando. Isso faz muita diferença para mim e eu estou feliz, tá? Por isso, eu estou grato especialmente por tudo isso. Então é nesse espírito que eu quero agradecer. Quero mandar um beijo para todo mundo, quero desejar boa noite, fique bem. A gente se encontra ou no Clube do Livro, ou aqui, ou na rádio, a gente está por aí, né? E vamos continuar se encontrando, tá bom? Um beijo mais uma vez, fique bem e até breve. Farei em breve mais lives, mais momentos como esse aqui. Até lá.